paz do Senhor, meus irmãos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 coisas que o cristão deve guardar. O texto bíblico usado como base é Apocalipse, capítulo 3, o versículo é o 11. Eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esta carta aqui foi endereçada à igreja de Filadélfia. Mas o que Deus está pedindo para que esta igreja guarde, para não perder a sua coroa? A primeira coisa que a igreja de Filadélfia tinha era pouca força. É isso que diz o versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força. O que significa ter pouca força? Significa que a igreja de Filadélfia tinha uma total dependência de Deus. Era uma igreja que não tinha condições em si mesma e por isso dependia de Deus. Se fizermos um contraste entre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, nós vamos ver uma terrível diferença. Olha o que o Senhor fala para a igreja de Laodiceia. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Ou seja, a igreja de Laodiceia confiava no seu poder financeiro, confiava que tinha muita riqueza, que a sua cidade era abastada, então não dependia de Deus. E o próprio texto diz que o próprio Jesus diz, eu estou à porta e bato. Ou seja, Jesus está pro lado de fora desta igreja. E aqui está o segredo para que nós possamos ter vitória, é sermos dependentes de Deus. Quando o apóstolo Paulo ora para Deus tirar aquele espinho da carne, ele ora por 3 vezes a Deus. E o Senhor disse para ele que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus só pode intervir em nossas vidas quando nós somos seus dependentes, quando nós entendemos que com as nossas forças nós não vamos conseguir vencer, mas com a força de Deus nós somos mais do que vencedores. Nós vemos, por exemplo, um homem chamado Davi. Enquanto todo o exército de Israel está diante daquele filisteu, estão com medo, e Davi então se propõe para ir lutar. Saul então olha para ele e diz, você não tem condições, você não tem tamanho, você não tem habilidade, você não é preparado em guerra como esse filisteu. O que Davi fala? Davi diz, olha, eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, veio um urso, e eu ataquei o urso e tirei a ovelha da boca do urso. Veio um leão, semelhantemente, da mesma maneira, eu matei o leão para salvar a minha ovelha. Esse incircunciso filisteu será igual, o Senhor entregará ele nas minhas mãos. Quando ele vai lutar contra o gigante, ele diz, você vem a mim com lança, espada e escudeiros, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos, e ele te entregará nas minhas mãos. Isso quer dizer o quê? Com as minhas forças eu não consigo, com a minha inteligência eu não consigo, mas nós somos dependentes de Deus. O salmista ainda diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, quanto mais forças você tiver, menos você vai depender de Deus. Quanto mais fraco você entende que você é aí que você precisa mais e mais de Deus. O cristão que mais ora é o que mais precisa de Deus. O cristão que menos ora é porque não precisa tanto assim de Deus. E a primeira característica desta igreja é que ela tinha pouca força. A segunda característica desta igreja é que ela guardava a palavra. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra. O salmista diz, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele mesmo diz, lâmpada para meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Quando uma igreja dá crédito à pregação do evangelho, à pregação da palavra, à restauração de vidas ali naquele lugar, porque a palavra ainda é essencial. Paulo diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. É a palavra de Deus. A igreja precisa entender que para atrair o pecador até Cristo, não é com entretenimento, e sim com a palavra. Aonde a palavra é pregada, ela vai gerar arrependimento nas pessoas. A palavra de Deus precisa se tornar prioridade em nós. Mesmo que a palavra seja pregada e muitos não queiram dar ouvido. O Senhor falou com Ezequiel, pregue, profetize, quer eles ouçam ou quer eles deixam de ouvir. Ou seja, a nossa função como igreja é pregar a palavra e viver a palavra. Dentro desta própria igreja, olha só a promessa de Deus para ela. Como guardastes a minha palavra, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra.
Olha a bênção que Deus delega àquelas pessoas que dão crédito à sua palavra. Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se estendeu o braço do Senhor? Quando você ouve e você guarda a palavra, é a palavra que vai fazer você frutificar em Cristo. É a palavra que vai gerar transformação de dentro para fora. E somente a palavra de Deus tem esse poder. O Espírito Santo vai fazer essa palavra crescer. A palavra é uma semente que é colocada ou jogada no coração e ela vai gerar um crescimento. Por isso, a igreja tinha pouca força e a igreja também guardava a palavra de Deus. E o terceiro ponto, não menos importante, é que essa igreja também não negava o nome do Senhor Jesus. Negar aqui não é necessariamente com suas palavras. Pedro negou por 3 vezes Jesus e depois chorou amargamente. Mas muitas das vezes nós não negamos Jesus por nossas palavras, e sim negamos por obras ou por atitudes. Jesus chama os discípulos e diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. E aí ele deixa um alerta: mas se o sal for insípido, o que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser jogado no chão, na terra, e ser pisoteado pelos homens. Ele está dizendo: vocês têm que fazer a diferença no mundo onde vocês estão. Só que cuidado para o mundo não influenciar vocês. Cuidado para o mundo não tirar a essência que vocês têm. Porque se isso acontecer, se vocês se contaminarem com o mundo, se vocês forem corrompidos pelo mundo, vocês não terão mais moral para condenar o pecado. E para que presta uma igreja que é sal, mas se tornou insípido? Apenas para ser jogado na rua e ser pisoteado pelos homens. A igreja de Cristo Jesus, ela ainda é o sal e a luz desta terra. É por isso que o apóstolo Tiago diz: aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aquele que é amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo. Temos que cuidar muito com as nossas atitudes. Aonde você vai, tem alguém te observando. As tuas obras falam muito mais do que suas palavras. Por isso, o cristão autêntico, o cristão verdadeiro, que quer de fato permanecer fiel até o fim e receber a coroa da vida eterna, precisa cuidar com o seu bom testemunho, para não negar a Cristo aonde ele vai. Ah, mas todo mundo faz isso aqui que é errado. Não, você não é todo mundo. Você é um cristão que foi chamado, como disse Paulo, das trevas para a luz. As suas atitudes têm que demonstrar Cristo para a humanidade. Então esta igreja tinha 3 grandes segredos que nós também precisamos ter. Ela tinha pouca força, ela guardava a palavra e ela não negava o nome de Jesus. Que Deus vos siga abençoando.